informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 3 de dezembro, e você nos acompanha pelo rádio e também nas nossas redes sociais, através dos canais do YouTube e do Facebook. E chegamos levando para vocês os seguintes destaques. IBAMA lançou edital para projetos de recuperação do rio Taquari. Acordo prevê 300 milhões para pontes entre Brasil e Paraguai. Boi gigante australiano teve concorrente no Brasil. Base do novo governo derruba a urgência no projeto sobre o Fundo Rural. E o Bolsonaro diz que não fará acordos que prejudiquem o agronegócio. Black Friday Ford Via Sul tem taxa zero. Saldo em até 60 meses e condições com a primeira parcela para 2019. Nova Ranger 2019 diesel automática. A única com 5 anos de garantia total. 7 airbags, controle de tração, estabilidade e roda de liga leve. A partir de 114.990 à vista no CNPJ. E plano produtor rural. É Black Friday. É Ford Via Sul. Dourados 34166000. Ponta Porã 34316611. E Naviraí 3461-6001. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A semana começa com dia de sol, com algumas nuvens e não chove em Dourados e região. Estamos na lua minguante. Tudo que a sua máquina de trabalho precisa, a Valtra tem. Mantenha a qualidade e a tecnologia dos seus equipamentos com as peças genuínas Valtra. 12 meses de garantia quando instaladas em nossas concessionárias. Conte também com os serviços de pós-venda para manter o alto rendimento das suas máquinas, com profissionais treinados. Valtra, sua máquina de trabalho. Shark Tratores e Peças, 3411-5222. A Semente Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagens, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedade de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os Pânicums, Aruana, Massai e Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo de pagamento. Entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada a Embrapa e a Unipasto. Sementes Cepad, vem Mar Torres, esquina com a Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Telefones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com o Celso ou o Vinícius. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 146 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 145 à vista.
vaca gorda R$ 135,00 no Brasil Global à vista e no Friboi a R$ 136 a prazo. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 27,00 e a de soja a R$ 72,00, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O boi gigante da Austrália virou celebridade na internet e surpreendeu até especialistas. Nickers tem 7 anos, 1,94 m de altura e pesa 1.400 kg, segundo reportagem da TV australiana que deu a ele fama mundial. Eu já tive a oportunidade de ver touros de 1.200, 1.250 kg, que eram animais grandes demais, inclusive impróprios para a cobertura de fêmeas, lembrou o veterinário Henrique Ortolani, consultor do Globo Rural. As imagens que rodaram o mundo mostram o boi Nickers bem maior do que os companheiros de rebanho. Ele é da raça holandesa Holstein Friesian, que é conhecida pela estatura elevada. Mas o touro brasileiro Bardo TE tinha 1.415 quilos e 2 metros de altura. Era gigante e deixou inúmeros filhos produzidos por inseminação artificial, já que, com esse peso, era quase impossível que uma vaca suportasse a monta natural. Bardo era mais pesado que Nickers, o boi que escapou do frigorífico na Austrália graças às suas medidas. Mas o que por lá foi uma alteração genética, no Brasil foi uma tendência na produção de touros para o melhoramento genético durante quase 10 anos. No Brasil, as raças zebuínas são as mais comuns na criação de gado. São cerca de 150 milhões de cabeças, de acordo com o especialista em melhoramento animal da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Antônio Rosa. Portaria oficializada pelo IBAMA e publicada pelo Governo Federal no Diário Oficial da União estabelece normas para a apresentação de projetos para a recuperação da bacia do Rio Taquari por meio da conversão de multas ambientais em recursos. Segundo o governo do estado, a portaria com captação de recursos prioriza a bacia hidrográfica do Taquari na definição dos projetos que serão apresentados com base no Plano de Recuperação e Preservação do Rio, elaborado pelo Instituto de Meio Ambiente do Estado, o IMASU. As diretrizes propostas do Estado têm o consentimento da sociedade organizada e da Agência Nacional de Águas. A portaria do IBAMA define que os projetos para o Taquari deverão contemplar iniciativas e eixos incluídos no Programa Nacional de Conversão de Multas. Esse tema trata da proteção da vegetação nativa e da fauna silvestre, agrupada em 3 eixos: recuperação da vegetação em áreas de preservação permanente e áreas de recarga de aquíferos, além de recuperação e manutenção da vegetação nativa e proteção da fauna silvestre. A operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal, deflagrada na quinta-feira para combater o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional, apreendeu 5 aeronaves agrícolas em Mato Grosso do Sul. As investigações apontam que os aviões
também eram usados no transporte de cocaína. Ao todo, 32 agentes federais participaram das buscas. Foram 6 mandados em Campo Grande, 1 em Fátima do Sul e 1 em Carapó. A advogada, a senadora eleita pelo partido de Jair Bolsonaro em Mato Grosso do Sul, a Soraya Tronic, assinou adesão à Frente Parlamentar da Agropecuária, que indicou e emplacou a futura ministra da Agricultura, deputada Tereza Cristina. Soraya definiu sua participação na frente como a oportunidade de contribuir para um novo Brasil, o celeiro do mundo. Uma cidade tecnológica a ser construída em São Paulo, onde está instalada a CEAGESP, atualmente deverá ser fonte de recursos para o orçamento da Embrapa, defendeu o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, no encerramento da reunião de gestores da empresa. O resultado financeiro dessa operação do aluguel, enfim, do que houver lá, servirá para que a Embrapa tenha algo diferente, fora da briga do orçamento anual, afirmou o ministro. Blairo Maggi adiantou já ter conversado sobre isso com a futura ministra Tereza Cristina, que irá sucedê-lo no novo governo. Ela concordou que é um bom caminho. A CEAGESP, situada no bairro do Jaguaré, em São Paulo, deverá ser transferida pelo governo do estado para a União. Se o terreno for vendido, o dinheiro se perde, então é melhor que seja dessa forma, observou o Maggi. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, anunciou na sexta-feira que recursos estão garantidos para a construção de 2 novas pontes internacionais, entre elas a que ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai. Segundo ele, 80 milhões de dólares, cerca de 300 milhões de reais, serão disponibilizados por Itaipu. Estamos celebrando esse acordo com a Itaipu, que se responsabiliza pelo pagamento da obra. Isso é importante porque, com eles garantindo os recursos, nós não vamos precisar disputar dinheiro no orçamento da União para a construção da nossa ponte, destacou o ministro. Além da ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, o acordo prevê a construção de uma outra que ligará Foz do Iguaçu a Presidente Franco, também no Paraguai. Essas construções vão em direção à rota bioceânica que nós estamos querendo implantar, passando por Mato Grosso do Sul, lembrou o Marum. A Receita Federal, em conjunto com a Receita Estadual, o Ministério Público Estadual e Polícias Civil e Militar de Minas Gerais, deflagraram a Operação Ceres para atuar no combate à sonegação de impostos no comércio de grãos naquele estado. As repercussões dessas investigações levaram à diminuição do mercado de feijão na região. Não se sabe ainda o quanto isso vai atingir os produtores, mas o mercado em si sofreu com esse fato. O produtor vende sua produção para um agente de compras que indica para quem deve ser feita a nota fiscal, e essas empresas acabam, às vezes, não recolhendo todos os impostos. O produtor não tem como saber exatamente o que acontece lá no final, disse Marcelo Eduardo Liders, presidente do Instituto Brasileiro do Feijão. Esse cenário em Minas Gerais fez com que o preço da saca de feijão carioca gire em torno de R$ 170 a R$ 180 reais em praças como São Paulo e deixa no ar a expectativa de ainda mais valorização devido ao aumento da procura pelo produto. Uma articulação liderada pelo vice-líder do PSL na Câmara, deputado delegado Valdir de Goiás, conseguiu barrar a votação do requerimento de urgência do projeto que trata sobre o perdão das dívidas do Fundo Rural, de autoria do deputado gaúcho Jerônimo Gergen. O delegado Valdir costurou com líderes da Câmara e conseguiu obstruir a sessão, que foi finalizada sem apreciação do requerimento. Vamos barrar qualquer projeto que gerar despesas para o novo governo, afirmou o deputado. A proposta, apoiada pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que estava na pauta do dia, extinguiria o pagamento da dívida gerada pela cobrança do Fundo Rural e ganharia prioridade de votação em plenário com aprovação do requerimento de urgência. O país deve fechar o ano com exportações de 34 milhões e 500 mil sacas de café, segundo a estimativa do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé.
Se confirmado, o volume será quase 13% superior ao de 2017. Com esse desempenho, o Brasil deve recuperar parte da participação perdida no mercado internacional no último ano, disse Marcos Matos, diretor-geral da Secafé. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse sexta-feira que não pretende assumir compromissos ambientais que impactam o agronegócio brasileiro. A resposta foi uma reação às declarações do presidente francês Emmanuel Macron, que condicionou o avanço das negociações entre a União Europeia e o Mercosul à posição do governo eleito sobre o Acordo Climático de Paris. O Macron está defendendo a França. Esse acordo Mercosul com a União Europeia atinge interesses da França, um país voltado também para o agronegócio. A partir do momento que querem diminuir a quantidade de exportáveis nossos, logicamente que não pode contar com nosso apoio. Mas não é um não em definitivo. Nós vamos negociar, ressaltou Bolsonaro após participar na sexta-feira de um evento no interior de São Paulo. O Macron disse que irá apoiar parceria comercial se ela não significar um desequilíbrio nas condições comerciais entre os países. A Embrapa lançou variedade de arroz vermelho BRS 901, a primeira desenvolvida no Brasil por meio de cruzamento artificial. A nova variedade é indicada para o cultivo nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Durante 3 anos, foram testadas 20 variedades de arroz vermelho na fazenda Tamanduá, no município de Aparecida, na Paraíba. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. A estrutura própria de silos e armazéns da Cooperalfa geram tranquilidade aos associados. Setor coração da cooperativa, a área de grãos busca constante evolução tecnológica para garantir a qualidade do produto final, com a certeza da recompensa ao produtor. Cooperalfa, presente nos municípios de Sidrolândia, Nova Alvorada do Sul e em Dourados, na rodovia BR-376, quilômetro 7, acesso a Fátima do Sul. Cooperalfa, cooperar é evoluir. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Secretaria de Defesa Agropecuária completa 41 anos e lança livro sobre controle de pragas e doenças. A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento completou 41 anos na quarta-feira, tratando dos desafios e evolução no controle de pragas e doenças. As ações que envolvem a segurança alimentar são descritas no livro Defesa Agropecuária, Histórico, Ações e Perspectivas, da doutora Tânia Lira, ex-dirigente da Secretaria de Defesa Agropecuária. O livro foi lançado em cerimônia na Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. A obra remonta à participação da agropecuária na história econômica do Brasil, demonstrando que a proteção das cultivares e da saúde animal está presente em todas as fases do nosso desenvolvimento cultural e socioeconômico, atuando como determinante do sucesso do agronegócio, que contempla a pequena propriedade, a produção de alimentos básicos e os demandados pelo comércio internacional, desde meados do século XVIII. O secretário da SDA, Luiz Rangel, destacou a trajetória da autora, que foi a única mulher que ocupou o cargo na secretaria. É uma história construída por muito suor, com muita botina suja, com muito fusca na lama, né, construindo essa defesa agropecuária, e ao final receber, com base no que foi possível ser externado aqui
pela Tânia e pelo livro dela, uma história de sucesso, né, que alicerçou a possibilidade da gente, de fato, dar qualidade aos alimentos que a gente produz, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Conforme Tânia Lira, conhecer o sistema de defesa agropecuária adotado no Brasil contribui para a atuação no presente e no futuro, no controle de pragas e doenças, fazendo com que o país continue no ranking dos maiores exportadores mundiais de alimentos. É preciso conhecer o passado para entender o presente e pensar em algumas perspectivas. E o que se vê no passado? Alguns erros, alguns problemas enfrentados, alguns episódios de doenças que ocorreram no Brasil e que não estávamos preparados, que não tínhamos o diagnóstico, nem tínhamos instrumentos de defesa, alguns aspectos relacionados à biopirataria que nós tivemos com a borracha. Então, o que nós temos que pensar para o futuro? Primeiro, prevenção, para evitar a ocorrência de doenças e pragas nas lavouras. Segundo, mercados. Nós não podemos ficar dependentes de um único mercado. A agropecuária, agora, o agronegócio, é essencial no PIB do Brasil. E a agricultura, a agropecuária, principalmente a defesa, precisamos estar constantemente mostrando para a população, para a comunidade e para a área política, para que tenha uma vontade política de apoiar todo esse trabalho. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92 e nas nossas redes sociais. E se você quer rever o programa, acesse Rádio Grande FM nos nossos canais do YouTube e do Facebook. Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.